Boa tarde a todos e a todas. Como é que vocês estão? Ai, que bom. E eu estou incrível. Rebenta Minas. Chamo-me Felizarda Lemos e eu vou contar-vos uma história. E essa história será baseada na minha vida pessoal. Nasci a 12 de dezembro de 1980. Os pais, na altura, quando a criança nascesse num período de fome, ou de miséria, ou de chuva, davam um nome que adequasse-se àquele tipo de quê? De fenômeno. E eu nasci num tempo de miséria, 1980. E deram-me o nome de Miséria. Foram registrar-me. Chegados ao registro, eu não sei o que eu fiz, não me lembro. Infelizmente, os meus pais não estão cá hoje para que eu possa perguntar o que terá acontecido. Só sei que, no ato do registro, não aceitaram que eu fosse registrada como Miséria, mas como Felizarda. E hoje podem chamar-me Felizarda Lemos. Tive uma infância espetacular, dos 0 aos 7 anos. Mas, aos 7 anos, uma nuvem negra atravessou a minha família, onde perco a minha mãe, vítima de doença. 8 meses depois, eu disse, 8 meses depois, vítima de acidente, perco o meu pai. Muitos de vocês aqui têm filhos, têm sobrinhos. Os que não têm, um dia vão ter. Caso não tenha, é uma decisão pessoal. O que vocês conseguem ver numa criança aos 7 anos sem mãe e sem pai? Um futuro risonho? Ou um futuro incerto? Essa fui eu. Aos 7 anos de idade, em menos de um ano, perco o meu suporte. As pessoas mais importantes da minha vida. Sofri tudo que vocês podem imaginar. E eu sei que cada um de vocês, neste momento, deve estar a pensar. Eu tenho um filho de 7, 12, 13 anos. Caso eu e o pai, ou eu e a mãe, o universo ou Deus queira nos levar, o que será dos meus filhos? Já pararam para imaginar? Eu fui esse filho ou essa filha que sentiu isso. Passei fome, frio, fiquei ao relento. Na escola, quando chamasse encarregado de educação nas reuniões, a coisa que eu queria era que alguém pudesse aparecer como encarregado de educação. Aos 14 anos, surge a grande esperança da minha vida. O meu padrasto, ouvindo da minha história, decidiu levar-me da cidade de Maputo para a cidade da Beira. Foi lá onde aprendi a sorrir, aprendi a amar as outras pessoas, aprendi a confiar as outras pessoas. Voltei a estudar, conforme disse, tinha parado de estudar e eu estava na 6ª classe. Mas quando fui à cidade da Beira, tive de regressar à 5ª classe porque eu não tinha nenhuma documentação, não tinha identidade. Tive que ser registrada de novo e tive que regressar à 5ª classe. Já tinha feito 5ª e 6ª classe. Tive que regressar 2 classes. Regressei à 5ª classe e fui uma aluna muito notável.
e tive a grande honra de ser a menina escolhida para poder ler para um governador. Na altura, isso é uma honra. E eu não estava habituada a essas honras. Para mim foi a minha primeira vitória. E um orgulho para o meu padrasto. Cada vez que chamasse o encarregado de educação, ele ia com muito orgulho. Comecei a praticar o desporto na escola, pratiquei atletismo e o futebol. Mas o futebol falou mais alto. Comecei só a fazer o futebol. E por ironia do destino, o meu padrasto adoece. Infelizmente, tive de regressar à cidade de Maputo. Graças a Deus, já mais madura, continuei com os meus estudos. E no fim da minha carreira desportiva, decidi formar-me como professora, mas como professora de educação física e biologia. Em paralelo, também formei-me como treinadora. O meu nome saiu para trabalhar na província da Zambésia, mas quis o destino que eu fosse ao distrito de Muamba. Lá, experienciei estereótipos, vários estereótipos construídos em torno da mulher e da rapariga. Como, por exemplo, a rapariga menstruada não podia fazer educação física. Por quê? Era como se ela estivesse imunda. Era como se tivesse algo a mais que ela não pudesse fazer parte da aula. A rapariga, quando manchasse os calções, os rapazes começavam a gozar, como se ela tivesse cometido um pecado capital. As próprias meninas que não tivessem visto a menstruação também começavam a olhar como se elas tivessem uma doença de morte. E a miúda ficava constrangida. Nas aulas de educação física, no distrito de Muamba, algumas miúdas não podiam vestir calções, porque eram vestes meramente masculinas, segundo os pais. Nas aulas de educação física, as meninas mais bonitinhas, mais lindas, não eram escolhidas para fazer parte daquelas modalidades coletivas, porque diziam que não, a mulher linda é frágil. A mulher que tem cara de ser atleta é porque tem que ser aquela feinha, desculpa a expressão. As meninas que tivessem um porte físico mais forte eram apelidadas de Maria Rapaz. São esses e vários outros estereótipos que eu pude presenciar nas aulas de educação física. Solução. A primeira solução foi no que concerne ao período menstrual. Reuni tanto os rapazes, assim como as raparigas. Primeiro, à parte, e depois em conjunto. Fiz perceber às crianças que aquilo é um ciclo natural. E fiz perceber a grande importância de um período menstrual. E aí as coisas começaram a ficar diferentes. Quando alguma menina manchasse, existia outra ou um outro que dava uma camisola para amarrar ou dava uma capulana, já havia um apoio uns com os outros. No que concerne as raparigas serem proibidas de colocar calções para fazer a educação física, e eu não podia ir contra as normas de casa. O que eu fiz? Arranjava capulanas, elas podiam amarrar capulanas, punha por baixo e amarrava nas laterais e por baixo punham a saia. Aí ela podia levantar a perna à vontade. Nos meus tempos livres, porque estava no distrito, lá no advertimento não há nada, eu decidi fazer o que eu mais gostava. Mas eu decidi passar ou ensinar aquilo que eu mais sabia fazer, que era o futebol. Comecei a treinar meninos e meninas. A direção, vendo esse trabalho, decidiu colocar-me como selecionadora distrital do distrito de Muamba para jogos provinciais, isso nos jogos escolares. Sendo assim,
o distrito pela primeira vez conseguiu ser campeão. E eu disse pela primeira vez. Até hoje, nunca mais foi. Isso em 2007. O distrito, sendo campeão provincial, decidiram levar a treinadora como a selecionadora provincial para jogos escolares nacionais. Sendo assim, saí do distrito de Moamba para representar a província do Maputo. E levei 9 meninas do distrito de Moamba para, pela primeira vez, subirem um avião. Tivemos uma prestação aceitável e, ao regresso, aquela situação abriu portas para muita coisa. Os pais que não deixavam as crianças vestirem os calções, já compravam os calções para as crianças. Vai jogar futebol, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Para poder subir um avião. Alguns pais chegaram a dizer, obrigado. Kanimambo. Avanavezu, vakwela shahamfuka initafanenga kwelanga. Os nossos filhos subiram avião e nós vamos morrer sem nunca ter subido. Parece coisa pequena, mas isso é enorme. Tempos depois, continuo a trabalhar com meninas e meninos e levo meninos do distrito de Moamba para a cidade do Maputo. Cheguei num clube grande aqui no Maputo. Eu disse que tinha meninos que eram talentosos e que podiam fazer parte da equipa. O primeiro clube olhou para uma mulher, olhou para a proveniência dessa mulher, disse, não estamos à procura de talentos. Fui para um outro clube, também grande, logo disseram, traz. E eu treinava os miúdos em Moamba e eles vinham jogar para a cidade do Maputo. 2 deles fizeram parte da seleção sub-17, estou a falar da seleção nacional sub-17. É o caso do Lakitimani e o Winfred Matola. Esses 2 continuam no Moçambola e o Winfred Matola até hoje faz parte da nossa seleção nacional, os Mambas. É o nosso número 2 da seleção nacional. Tempos depois, a Federação Moçambicana de Futebol, vendo e ouvindo que há uma mulher que treina miúdos, que treina miúdas, decidiu convidar-me para fazer parte do gabinete técnico da Federação Moçambicana de Futebol. E convidaram-me para fazer parte da seleção nacional de 2008 até 2011 para jogos africanos. Tive a honra de ser uma das treinadoras da Lourdes Mutola, isso no futebol, que foi a nossa capitã na seleção de 2011 para jogos africanos. E eu era treinadora adjunta. Fim do meu contrato, fiquei sem emprego como treinadora. E nesse período consegui a transferência de Moamba para a cidade de Maputo, porque era muito difícil para mim sair do distrito e vir treinar cá. Consegui a transferência e voltei para a cidade de Maputo. No fim da minha carreira, ou melhor, terminando o contrato com a Federação Moçambicana de Futebol, fiquei sem emprego como treinadora. E o que eu fiz? Decidi arriscar. Procurei um clube que estava em extinção e propus-me como treinadora. O clube não tinha outra hipótese, tinha que aceitar. Uma trabalhadora a custo zero é um ganho. E fui lá trabalhar a custo zero. Comecei a treinar uma equipa masculina de futebol. Isso em juvenis, 14, 15, 16 anos. Conseguem ver esta imagem? É onde surge a Felizarda Lemos Rebenta Minas. Tornei-me na primeira mulher moçambicana a treinar uma equipa masculina federada. A única mulher moçambicana a treinar uma equipa masculina de futebol federado. Ascendemos à categoria de sêniores. Estou a falar já de homens adultos. E tornei-me na primeira mulher africana a treinar uma equipa masculina de sêniores federado.
Ali, eu estava a comandar pais de família. Ali. No primeiro ano, como sêniores, conseguimos estar em 2 finais, algo inédito, em 2 finais de taça, algo inédito. Infelizmente, fui finalista vencida, mas só por estar numa final, uma mulher, primeiro ano de sêniores, foi um ganho enorme. No mesmo ano, sou chamada também para fazer parte da seleção nacional, mas desta vez como head coach, treinadora principal da seleção feminina de Moçambique. Esta imagem é muito forte para mim. Quando comecei a entoar o hino, só caíam-me lágrimas. Foi uma honra muito grande por 2 vezes. Aqui foi em 2017 e o ano passado, poder carregar nas costas o meu país. Foi uma grande honra. Por que do tema Rebenta Minas? Não existiam mulheres a treinar mulheres e não existiam mulheres a treinar homens. E apareço eu a treinar homens. A minha aparição abriu portas para várias mulheres começarem a treinar outras mulheres. Isso foi um grande ganho. O ano passado, todas as seleções nacionais femininas de futebol foram lideradas por mulheres, inclusive eu. Em 2000, tenho problema de datas. Perdoam-me. Mas, um ano desses, recebo um convite, que era para fazer parte da Gala Nacional do Desporto. Recebo o convite de um dia para o outro. Vou para lá sozinha. Sento, saio dos treinos, por volta das 16, 17, sento lá no fundo. De repente, na gala, só vejo nomeados para melhor treinadora do ano. Tal fulano, inclusive Felizarda Lemos. Eu, com esta minha pequena história, só quero dizer, não é como começa, é como termina. E cada um de nós, com fé, perseverança, um pouco de amor ao próximo. Não precisamos de muito, um pouco só de amor ao próximo. Podemos sim ser rebenta-minas em qualquer área das nossas vidas. Muito obrigado.